boa tarde ou boa noite a todos, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Mas eu me chamo Leonardo Buquerque e eu estou aqui para, depois de algum tempo, né? Não vou mentir que fiquei algumas semanas sem gravar vídeo da maneira que eu gostaria. Acabei não conseguindo trazer o conteúdo, não consumi até o tanto de futebol que eu gostaria, porque, enfim, alguns trabalhos da faculdade, outras coisas pessoais acabaram ocorrendo. Mas com o tempo aí, com o passar dos dias, eu tô me ajeitando. E, enfim, indo pro principal, hoje eu tô aqui para falar sobre o jogo Barcelona contra Celta de Vigo, que ocorreu no último dia 19 de abril, né, um dia antes da postagem desse vídeo. Jogo esse que deu 4-3 pro Barcelona, com gols do Ferran Torres, um gol do Olmo, dois gols do Rafinha. E pelo lado do Celta de Vigo, um hat-trick do Borja Iglesias, que não marcava há muitos jogos pelo Celta de Vigo, mas que acabou desencantando na última partida, né? Como eu disse, eu fiquei algum... Os cachorros aqui estão um pouquinho animados, mas enfim. Como eu disse, no... nas últimas semanas eu acabei não gravando, não trazendo o conteúdo que eu queria, né? Acabei deixando vocês ausentes da minha presença. Mas, por isso, eu acho interessante trazer um pouquinho desse contexto do Barcelona, o que ele vem passando nas últimas semanas para todo mundo ficar a par da realidade, né? Nas últimas semanas, o Barcelona teve seu confronto das quartas de final da Champions League, onde enfrentou o Borussia Dortmund e passou com 5-3 no agregado. Jogo de ida no estádio do Barcelona foi 4-0, foi um jogo indiscutível, uma vitória absoluta. E o jogo de volta na Alemanha, no Signal Iduna Park, estádio do Borussia Dortmund. O jogo foi 3-1 para o Borussia, com hat-trick do Guirassy, ótimo jogador, aliás, de Guiné, ele é guinês. E o único gol que o Barcelona fez nesse jogo, da volta das quartas de final, foi um gol contra. E com esse gol contra, eu gostaria de apontar um detalhe que não só nesse jogo da Champions League, mas também como no último jogo da La Liga, tirando o Barcelona e Celta de Vigo, que eu vou falar agora, um jogo antes que foi Barcelona e Leganés, o Barcelona ganhou de 1-0, placar magro, também com um gol contra. E para mim essa repetição desse fator aponta um detalhe que eu acho muito interessante falar nesse vídeo, que eu acho que vai ser o meu ponto principal, que eu vou falar sobre, que é o cansaço e o desgaste desse Barcelona. O Barcelona ainda assim é indiscutivelmente uma ótima equipe, é uma equipe que ainda assim briga por todos os títulos que ela está disputando, mas a gente não pode ignorar que o fato de um curto elenco que o atual Hans Flick possui em mãos, com o cansaço das peças como o Jules Koundé, que eu acho interessante falar que ele é um jogador que está há quase 50 partidas pelo Barcelona consecutivas sendo titular. Ele teve, na verdade, ele teve sim algumas partidas de folga nesse período. Teve até uma polêmica onde ele chegou atrasado e por isso ele foi banco, mas enfim. Isso não tira o fato de que Jules Koundé, o lateral direito francês do Barcelona, ele vem sendo, não só ele, como outras peças também, muito desgastado. E eu acho que ontem foi uma grande prova das consequências que esse desgaste vem trazendo ao Barcelona. Se a gente for comparar com outros clubes da própria Espanha, por exemplo, como o Atlético de Madrid, do Cholo Simeone, que aliás foi o último vídeo que eu gravei um confronto entre os dois, né? O Atlético de Madrid tem um elenco muito maior, muito mais peças. Por exemplo, comumente, aos 60, 70 minutos, o Simeone costuma fazer muitas substituições, trazendo o Sorloth, por exemplo, que consegue recuperar o fôlego do time, e é um time que você não vê se desgastando tanto quanto o Barcelona. Mas enfim, além desse último contexto que eu disse de La Liga e de Champions League, eu acho interessante falar que nas últimas partidas, o lateral esquerdo, que eu comentei até no último vídeo, o Baldé, lateral esquerdo do Barcelona, ele acabou sofrendo uma lesão e, assim como eu vinha falando do curto elenco, a posição da lateral esquerda é um espaço que também não tem muita opção para o Hans Flick, o técnico. Além do Baldé, possui também o Gerard Martin, no caso, que é um jovem da base, que vem tendo mais oportunidades, o Barcelona sim, porém ele não possui o mesmo nível do Baldé, e com essa lesão do Baldé,
que vinha fazendo sim uma boa temporada, como eu disse, até comentei no último vídeo, com essa lesão veio uma grande preocupação para o Barcelona e começou a ser discutido muitas opções de o que fazer nessa situação, né? Como eu disse, o Gerard Martin ele vem sendo mais utilizado, ele foi utilizado no jogo de volta da Champions League e também no jogo de ontem contra o Celta de Vigo. Porém, também vem sendo discutido subir outros jovens da base para essa posição, usar o próprio Ronald Araújo, o zagueiro uruguaio, na lateral esquerda. Mas, enfim, no momento atual, a opção do Hans Flick, de fato, é utilizar o Gerard Martin. E utilizando o Gerard Martin, no jogo de ontem, eu vi um grande problema no esquema tático do Barcelona, que, ao meu ver, abriu muita brecha pro Celta de Vigo poder fazer os 3 gols que fez e também arriscar tanto essa posição na tabela que o Barcelona vem, né? Porque rodada a rodada ele vem brigando ponto a ponto com o Real Madrid pela liderança. E ontem, por exemplo, o Barcelona ficou muito em risco de perder alguns pontos, né? Perder não, mas deixar de ganhar, enfim. Como eu disse, o placar foi 4-3, com 3 gols do Borja Iglesias. E, ok, os dois primeiros gols foram em contra-ataque, foram em falhas do Chesney. Eu não digo falhas, mas saídas de bola precipitadas, né? Onde o Chesney se confundiu com o zagueiro. No primeiro lance, por exemplo, o Chesney a bola foi um lançamento onde o Chesney foi na bola e o zagueiro do Barcelona também foi na bola. Eles acabaram se confundindo. A bola passou e o Borja Iglesias fez o gol. Segundo gol também de contra-ataque. E esses gols, a partida de ontem, além de mostrar que o desgaste do Barcelona está gerando sim falhas que não eram tão habituais de ocorrer. O Chesney possui sim algumas falhas de saída de gol, mas não eram tão comuns como foi ontem. E além desse desgaste também mostra o que eu acho que todo mundo sabe que é um risco, que é jogar com as linhas altas, né? O Barcelona, como vocês bem sabem, vem sendo o time das 5 principais ligas com mais impedimentos, que mais vem deixando seus oponentes em impedimento. E ontem, em contra-ataques e lançamentos, o Celta de Vigo acabou se aproveitando disso, conseguindo fazer os 3 gols, como eu disse. E, enfim, é algo que o Barcelona convive, que vem aprendendo a lidar, né? Porque, além do bônus de deixar os seus oponentes em impedimento, a gente tem o ônus, que é, às vezes, não conseguir deixá-los em impedimento, que pode gerar, de fato, esse perigo. E com a escalação do Gerard Martin na lateral esquerda, eu achei um ponto muito, muito interessante de se pensar, porque além do Gerard Martin na esquerda, o Yamal foi poupado na partida de ontem, ele só entrou lá para os 60, 70 minutos, acho que foi 60 no caso, mais ou menos, onde o Yamal descansou, no lugar dele jogou o Ferran Torres, e o ataque do Barcelona foi o Ferran Torres pela esquerda, Lewandowski como centroavante e Rafinha pela direita. E para mim, isso foi um grande problema colocar o Ferran Torres para jogar pela esquerda. Lógico, dentre as suas características, ele deveria sim jogar pela esquerda, mas para mim é um perigo fazer isso, porque na partida de ontem, o Ferran Torres ele não estava jogando de fato como um ponta habitual. Por exemplo, quando o Yamal costuma jogar pela ponta esquerda, pela ponta direita, perdão. Quando o Yamal joga, normalmente o Yamal ele faz essa função de ir até a linha de fundo, voltar e de fato cobrir aquela faixa etária, olha só. Cobrir aquela faixa do campo, fazendo muitos cruzamentos, aliás, ele vem sendo uma característica dele fazer cruzamentos de trivela. Mas enfim, isso falando do Yamal. Mas o Ferran Torres, jogando ontem, ele costumava não ir tanto à linha de fundo, e sim cair para dentro, para ocupar a área central do gramado, junto com o Lewandowski e o Fermín Lopes, que já estavam escalados, como eu disse, naquela posição. O Fermín Lopes ali ocupando a posição do Dani Olmo, né? Sendo o meio atacante da equipe. O que acabou congestionando a entrada da área do Celta de Vigo. E, para mim, isso foi de fato um problema, porque dificultou na criação do Barcelona. Tudo bem, foi de fato plano do Barcelona congestionar a entrada da área do Celta de Vigo, porém com isso expôs o lado esquerdo, porque o jogador que ficaria ali, que seria o Ferran Torres, ele estava entrando.
E com isso, o Gerard Martin ele ficava para fazer uma ala, basicamente, em todo o lado esquerdo do campo, indo desde a defesa até o ataque. E aproveitando disso, não só o primeiro, mas o segundo gol também, como eu disse, aproveitou do desgaste do Barcelona, aproveitou das linhas altas e aproveitou do lado esquerdo, entende? Essa falta de um jogador cuidando dessa parte do campo, como o Ferran Torres fez, abrindo mão tanto da parte defensiva e focando mais no ofensivo, expôs o Barcelona, o que fez o Barcelona sofrer determinado período do jogo, estava 3-1 para o Celta de Vigo. Foi quando o Hans Flick fez substituições, colocando o Yamal e o Dani Olmo, que deu um gás para o time. E para mim foi isso que só salvou o jogo, de certa forma. Porque colocando o Yamal no jogo, o Rafinha saiu da ponta direita, onde ele estava, onde não estava conseguindo atuar tão bem, não estava conseguindo performar tão bem, na verdade. O Rafinha saiu da ponta direita, foi para a ponta esquerda, e com isso o Yamal pôde ir para jogar na ponta direita dele, que é o habitual. E com o Rafinha indo para a ponta esquerda, não só ele melhorou seu jogo, né, fazendo 2 gols, dando uma assistência para o Dani Olmo e sendo o MVP da partida, além disso, ele também ajudou na defesa do time, porque por característica pessoal, o Rafinha é um jogador mais defensivo do que o Ferran Torres. Entende? O Rafinha faz a sua função de ponta, ele também cai para dentro, mas ele ajuda mais na defesa do time, o que o Ferran Torres não estava fazendo, que estava expondo o Barcelona. Então, a partir dessa mudança, tirando um jogador que congestionava o meio do campo da partida, que era o Ferran Torres, colocando o Yamal pôde ir para a ponta direita, o Rafinha indo para a ponta esquerda, assim deu mais, como eu disse, mais gás ao jogo. Também a entrada do Dani Olmo. E a partir disso, né, o jogo, no momento da substituição, o jogo estava 3-1. E a partir disso, né, como vocês bem sabem, o jogo acabou tendo uma virada, 4-3, onde o Rafinha, como eu disse, fez 2 gols, deu uma assistência pro Dani Olmo, que também entrou do banco, e também é um jogador, para mim, muito bom e muito importante para o Barcelona. Apesar de lesões que vêm sendo recorrentes, ele de fato, para mim, tem uma importância inigualável no time. E, além disso, só peço um segundo para vocês, eu acho muito interessante a gente falar um pouquinho do Rafinha. Nesse momento, a partir do jogo de ontem, após o jogo de ontem, o Barcelona conclui 151 gols na temporada, ele chega a essa marca, e desses 151 gols, o Rafinha ele tem 51 participações em gols. Arredondando um pouquinho, para as contas ficarem mais fácil, a gente não precisa ser tão preciso assim, o Rafinha ele basicamente fez ele fez parte de 1/3 dos gols dessa equipe, sendo ou quem marcou ou quem deu assistência, quem assistiu a jogada. E eu acho, lógico, existem outros bons jogadores na Europa também nesse momento, a gente não pode negar que, por exemplo, o Dembélé no PSG vem fazendo uma boa temporada. Questão de números, o próprio Salah tem números melhores do que o Rafinha. Porém, para mim, essa estatística de que o Rafinha fez parte de 1/3 dos gols do Barcelona, para mim isso é muito pesado. Isso é muito pesado e esse é um dos pontos que para mim mostra a melhora e a importância que o Rafinha teve nesse elenco. Até a temporada passada, o Rafinha era um dos jogadores coadjuvantes que muitas vezes nem chegava a ser titular, na verdade. Ele ganhou muita confiança do Xavi, isso eu acho muito interessante de ressaltar, que o Xavi, como técnico, sempre foi muito criticado. E, de fato, ele não era o melhor técnico do mundo. Eu acredito, sim, que existem críticas que devem ser feitas, mas também a gente não pode ignorar os atributos positivos do Xavi como técnico, sendo um desses o apoio que ele deu ao Rafinha, a confiança que ele deu ao Rafinha. E com a chegada do Hans Flick também, Rafinha ganhou mais confiança. Rafinha se tornou um jogador inegociável pelas próprias palavras do Hans Flick. E como eu disse, veio trazendo toda essa importância para o elenco e que eu acho que hoje em dia é inegável para todo mundo que ele sim briga pela bola de ouro, sendo um dos favoritos, se não o favorito. Mas aí não sou eu que voto, enfim, são os jornalistas que votam, então a gente deixa para eles. Não faz parte da France Football, mas, enfim, né, continuando com o conteúdo,
eu gostaria de falar um pouquinho sobre o pênalti que ocorreu no jogo e sobre a importância do VAR naquele lance. Para quem não viu, não posso ficar mostrando imagens do jogo aqui, passar trechos por causa de direitos autorais, mas houve um pênalti feito em cima do Dani Olmo, que entrou do banco, como eu disse, ao final do jogo, basicamente. E ao primeiro momento, ele recebeu uma entrada por trás. A gente fala basicamente como eu chamo, ele recebeu um calço, né? Basicamente, ele teve um chute por trás do pé, o que tirou o equilíbrio dele, ele caiu e foi uma falta. Porém, à primeira vista, o juiz não deu falta, deixou o jogo seguir. Com isso, o Celta de Vigo conseguiu recuperar a bola, construiu seu ataque e tudo. E depois de muito tempo, o VAR chamou o juiz para revisar o lance no árbitro de vídeo, na TV na beira do campo. E, enfim, depois disso o juiz revisou o lance, deu o pênalti. E eu acho interessante dizer, foi dito na própria transmissão da ESPN, que o Super Mundial, que vai ocorrer aí na metade do ano, não possui árbitros, nem bandeirinhas, nem quarto árbitro, nenhum espanhol. Apenas árbitros de vídeo espanhóis. Não possui nenhum juiz, de fato, espanhol para contribuir nas partidas. E isso mostra muito o que vem sendo a arbitragem arbitragem de La Liga nessa temporada. Vem sendo uma arbitragem muito questionada, com muitas decisões questionáveis. Lógico, todo torcedor fala que seu time está sendo roubado. Isso é óbvio. É algo até humano, né? Eu acho que todo mundo pode montar, se quiser, um vídeo dos momentos em que seu próprio clube foi injustiçado pela arbitragem. Infelizmente, aí, o próprio futebol brasileiro, eu acho que é um bom exemplo disso, não é perfeito e o futebol espanhol também não vem sendo. Porém, nesse lance, o VAR foi muito importante para, de fato, dar esse pênalti para o Barcelona. Esse pênalti que, de fato, foi uma falta. Depois, você pode pesquisar na íntegra, teve, de fato, contato. O Dani Olmo foi um contato suficiente para o Dani Olmo perder o seu equilíbrio e, assim, acabar com a jogada. Foi um pênalti justo. E nesse lance, se não houvesse o VAR, se não houvesse a intervenção do VAR orientando o juiz a rever o lance, não seria marcado o pênalti. Não seria dado, o Barcelona não faria um gol a mais, seria um empate, e isso impactaria fortemente na pontuação do Barcelona. O Barcelona, em vez de conquistar 3 pontos, conquistaria um só, como eu disse, o que aumentaria ainda mais a disputa pelo topo da tabela, da liderança. O Real Madrid, que vem sendo o segundo lugar, poderia chegar mais perto, seria uma oportunidade. E deixando um pouquinho do campo, deixando um pouquinho de falar sobre o jogo de ontem, falando mais sobre o futebol no geral, eu gosto de trazer uma reflexão que eu tive ontem, durante o jogo. Como eu disse aqui, o VAR foi muito importante, que se não houvesse a intervenção do VAR, o gol não seria, né, não haveria o pênalti. E eu penso, tudo bem, o VAR comete erros também. Assim como o juiz, o VAR também é humano. Também são pessoas por trás daquilo, as pessoas que traçam linhas e pessoas que chamam o árbitro no microfone. Porém, eu ainda penso, como que mesmo hoje em dia, mesmo com toda essa tecnologia que vem avançando no futebol, como que existem pessoas que podem de fato ser contra o VAR? Novamente, o VAR também não é perfeito, o VAR também erra, muitas vezes. Mas para mim, particularmente, Leonardo Albuquerque Lins, para mim o VAR é indispensável. E por mais que possa, hora ou outra, tomar atitudes questionáveis, eu acho que hoje em dia, graças a esse avanço da tecnologia, não deveria, pelo menos, ser praticado o futebol profissional sem o VAR, sem o árbitro de vídeo, sem as inúmeras câmeras posicionadas em volta do campo para traçar linhas e ver outros ângulos de imagem. E, enfim, para mim é algo indiscutível que não se deve tirar. Em algumas ligas, em alguns lugares da Europa, essa discussão vem sendo trazida à tona. Recentemente houve eleições, houve pesquisas, na verdade. Eleições é uma palavra muito forte porque não é algo tão simples assim, mas foi realizada pesquisas para saber se o árbitro de vídeo deveria ser removido ou não da Premier League, outra liga que também vem tendo problemas com a arbitragem. E existiu um número considerável de pessoas que, de fato,
não queriam, que eram contra o árbitro de vídeo. E, como eu disse, pra mim, eu não vejo coerência. Pra mim, o árbitro de vídeo, apesar dos erros, é algo indiscutível. E, enfim, é com essas informações que eu deixo esse questionamento para vocês repensarem, refletirem e talvez também, se quiserem, deixarem sua própria opinião nos comentários do vídeo. O que vocês acham do árbitro de vídeo? Se ele de fato é algo que ajuda, se ele é algo que deixa o juiz em dúvida, que muitas vezes não deveria ser acionado, não deveria estar presente nas partidas, enfim. Me digam o que vocês pensam, eu acho que isso é um debate muito importante. Não só isso, mas também o futebol em si é um lugar muito de discussões que a gente deve sempre, eu acho que deve-se ouvir não só o lado dos jogadores, mas também dos torcedores, dos clubes, o que se acha, como por exemplo, a grama sintética, foi um debate muito grande nos últimos tempos. E eu acho que o futebol só é possível melhorar de fato com esses debates e esse tipo de lugar de fala que a própria internet vem trazendo pra gente, né? Enfim, como eu disse anteriormente aí, muitas vezes eu vou aumentar o ritmo dos vídeos, eu vou trazer mais vídeos. Agora estou me ajeitando mais a rotina, estava com os trabalhos de faculdade, mas enfim, as coisas estão se ajeitando e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar algum comentário, alguma ideia, alguma crítica, enfim, o campo dos comentários aí está disponível. Peço aí que vocês deem um like se gostaram, se inscrevam, compartilhem se quiserem apoiar também o projeto ou só porque acho que gostarem do vídeo, enfim. Vou ficando por aqui, muito obrigado por ficar até o final, um abraço e tenham aí um bom resto de feriado para vocês. Feliz Páscoa a todos.